Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação. Trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e mais leal. O melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. O poder que vem da cruz. Graça e paz. Estaremos dando continuidade ao estudo com o tema Líderes Qualificados e Igrejas Santificadas. Mas eu desejo alertar você que estará votando para oficial presbítero, que não vote pelas aparências, não vote por amizade. Abra o seu coração e ore para que Deus conduza a sua decisão. E saiba que o seu voto decidirá o futuro da nossa igreja. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós rogamos aos céus agora a Tua condução para esse momento que estaremos estudando a Tua palavra. Conduza a Tua igreja nesta eleição tão importante. Obrigado por ser o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Desejo iniciar a segunda parte desse estudo dizendo para você que o presbítero também é um pastor. Ou seja, como pastor, ele terá um mandato de 5 anos. O presbítero conduzirá a igreja espiritualmente e administrativamente ao lado do pastor. Lá no judaísmo, cada sinagoga havia ter seus líderes. Eles presidiam congregação, repreendiam e disciplinavam quando necessário, conciliavam os inimigos, exerciam a supervisão material e espiritual. Saiba que um presbítero, ele vela pelos membros de sua igreja, como alguém que haverá de prestar contas a Deus. É fundamental que você, que vai votar,
entenda que o presbítero, primeiro, pastoreia o rebanho com o pastor, que também é presbítero. Segundo, é importante que você entenda também que o presbítero ensina a palavra. Ele tem que ter conhecimento. Ele tem que saber o que a Bíblia diz. Terceiro, ele refuta os que contradizem a verdade. Portanto, tem que ter conhecimento bíblico e doutrinário. Ele vai governar, presidir, liderar. Ele vai também orar com e pelos doentes. Então, perceba como é importante o oficial presbítero. Como é importante esse personagem na vida da igreja. Então, preste atenção no seu voto. Vamos continuar o estudo? A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil diz o seguinte sobre as funções dos presbíteros. Lá na Constituição, no artigo 51, diz assim: levar ao conselho as faltas que não puder corrigir por meio de administrações particulares. Função de pastor. Auxiliar o pastor no rebanho de visitas. Instruir os neófitos, novos convertidos, consolar os aflitos, cuidar da infância e juventude, também é função do presbítero, que vai exercer a função de pastor. Ele vai orar com os crentes e por eles. Olha que coisa! Como é importante o presbiterato. Como é importante para a igreja, para a vida da igreja, para a vida das famílias da igreja, para você. E prossegue dizendo que ele informa ao pastor casos de doenças e aflições, distribui os elementos da Santa Ceia, toma parte na ordenação de ministros e oficiais, representa o conselho no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio. Nós podemos afirmar que o presbítero vai exercer 4 funções. A primeira função nós chamamos de função pastoral. Ele visita os membros menos assíduos às reuniões da igreja, resolve os desentendimentos entre os irmãos, instar os disciplinados ao sincero arrependimento, orar por e com todas as famílias da igreja. Ele vai consolar os aflitos e necessitados. Ele vai supervisionar o bom andamento das atividades da igreja. Ele exorta aos pais que tragam seus filhos ao batismo. Ele é um pacificador nos assuntos mais controversos da igreja. Ele vai lembrar os membros da igreja da sua fidelidade com os dízimos e as ofertas. Ele vai dar assistência ao liderar as congregações, se houver e quando houver. Ele vai auxiliar na distribuição da ceia do Senhor. Você percebe que o presbítero ele vai acabar exercendo praticamente as mesmas funções de um pastor? Então você estará elegendo não somente um presbítero, mas também um pastor, em quem você vai confiar, em quem você vai entregar a sua vida, em quem você vai ouvir de fato conselhos, mensagens, estudos. Mas há uma segunda função que o presbítero vai exercer, que é a função doutrinária. Os presbíteros em nosso sistema de governo, ele tem a responsabilidade de guardarem a doutrina da corrupção. Entretanto, para isso é necessário o quê? Conhecer o sistema de doutrinas presbiteriais, zelar pela fidelidade e pureza doutrinária da igreja, avaliar a qualificação doutrinária do pastor, examinar os candidatos ao rol de membros da igreja, discernir os novos movimentos que os membros estejam se envolvendo, ou seja, ele tem que estar vivendo uma atualidade, lendo Bíblia, lendo livros. Ele tem que estar vivendo o hoje da igreja, ter conhecimento das doutrinas da igreja e ter conhecimento dos fatos que estão acontecendo nos nossos dias que podem criar problemas para a igreja. O seu voto é importante. Mas a terceira função que o presbítero vai exercer envolverá
primeiramente, o indivíduo. Mas ele também vai envolver, nessa terceira função, os concílios, seja conselho, presbitério, sínodo, supremo concílio. As funções administrativas que envolvem o indivíduo. Esse é o ponto que eu quero destacar agora. O presbítero, ele vai representar as necessidades dos membros nas reuniões do conselho. Ele vai zelar para que as decisões do conselho sejam cumpridas pela igreja. Ele vai lembrar os membros dos seus deveres e privilégios. Ele vai acompanhar o funcionamento das sociedades e ministérios da igreja. Ele vai elaborar propostas e projetos para a edificação da igreja. Mas as funções administrativas vai envolver também os concílios. Primeiro, reunir periodicamente para decidir sobre o bem-estar na igreja, é o conselho. Avaliar candidatos ao batismo e profissão de fé. Participar na aplicação da disciplina bíblica para que atinja a sua fidelidade. Analisar se a junta diaconal está realizando as suas atribuições. Acompanhar o bom andamento das sociedades internas e ministérios da igreja. Avaliar o envio ao presbitério, os candidatos ao sagrado ministério pastoral. Participar da ordenação, instalação de novos pastores e presbíteros. Representar a igreja local nos concílios superiores. Ou seja, é grande a sua responsabilidade. Você estará elegendo alguém que vai pastorear a igreja ao lado do seu pastor. Ele não vai só conduzir a igreja administrativamente, ele não vai ser apenas administrador da igreja. Ele vai pastorear. E o que você quer para a sua igreja? Qual o futuro que você quer para a sua igreja? O futuro da sua igreja está em suas mãos, então ore, ajoelhe-se. Clame ao Senhor, Senhor Deus, me dê a resposta. Me dê a resposta para que eu possa votar corretamente. Retire do meu coração, Senhor Deus, afinidade. Retire de mim, Senhor Deus, qualquer sensação que possa me afastar da tua vontade. A sua responsabilidade é maior do que você possa imaginar. O futuro da sua igreja está nas suas mãos. Que Deus abençoe você. Em breve estaremos retornando para a terceira parte do estudo que estamos oferecendo para os irmãos. Feche os olhos. Vamos orar. Senhor Deus, conduza essas eleições. Coloque no coração dos teus servos o desejo de fazer a tua vontade e ver em cada candidato aquilo que é necessário para a condução administrativa e espiritual da igreja. Que cada membro eleitor possa perceber a responsabilidade que tem nesses dias. Conduza. Se também com os candidatos. Sendo com os teus servos. Que eles possam compreender a tua vontade. Que eles possam compreender os desígnios que o Senhor projetou, predeterminou para as suas vidas. Seja com as suas famílias. É o que nós te suplicamos agora em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Deus te abençoe.
Nós mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói esse amor. Não te irrites, mas tolera com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. O caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama.